Para você ligado no Oral Play Sports, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Clutch Time aqui no nosso canal. Hoje o programa vai ser um pouco diferente, porque afinal de contas eu estou sozinho. Eu que sempre começo fazendo as introduções dos vídeos falando que não estou sozinho, dessa vez eu estou. Meu querido colega Luiz Henrique Gomes não pôde estar presente na gravação de hoje, mas eu tô aqui por ele e por mim, representando todos os fãs de basquete, futebol americano e beisebol aqui na Universidade Católica de Santos. Tá começando mais um programa hoje em jogada individual. Vou apresentar para você tudo que teve de melhor na NFL, na NBA e na MLB, tá certo? Antes de eu chegar nos nossos assuntos de hoje, eu peço para você se inscrever no nosso canal, para você deixar um like e clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos e dos eventos ao vivo do Oral Play Sports, tá certo? A gente vai começar falando de NFL. A gente está na 8ª semana da NFL, praticamente na metade da temporada. E assim, essa semana da NFL, eu separei vários jogos para falar, mas não foi uma semana tão boa quanto parece. Os jogos, a maioria deles foram chatos, mas alguns deles foram surpreendentes e eu vou te explicar durante a apresentação. Esse primeiro que está na nossa tela foi entre Los Angeles Chargers e Minnesota Vikings, uma vitória fácil do Los Angeles Chargers por 37-10. O Carson Wentz, quarterback reserva do Minnesota Vikings, teve uma partida para esquecer, ainda acabou se machucando e a notícia que saiu essa semana de que ele vai ficar fora do restante da temporada, bem no tempo em que o quarterback titular, que é o J.J. McCarthy, vai voltar. O Carson Wentz se machuca e deve ficar de fora do restante da temporada. O Los Angeles Chargers dominou o jogo, o Justin Herbert está tendo a temporada de desabrochar dele, eu diria. Obviamente, sempre foi muito bom desde novato. Ano passado com o Joe Harbaugh, ele teve um bom desempenho em alguns jogos, mas nessa temporada ele está realmente se estabelecendo como um dos grandes quarterbacks da NFL. E os Chargers não tiveram nenhuma dificuldade para atropelar o Minnesota Vikings 37-10. Os Vikings ficam numa situação difícil, porque estão numa divisão com o Detroit Lions e o Green Bay Packers. O nosso próximo assunto, já nos jogos de domingo, foi a partida entre Miami Dolphins e Atlanta Falcons, e aí chega a parte que eu estava falando. A maioria das partidas foram chatas, mas algumas foram surpreendentes. Esse foi um resultado surpreendente. O Miami Dolphins venceu o Atlanta Falcons por 34-10. O Miami Dolphins só tinha vencido do New York Jets, que até essa semana não tinha vencido ninguém. Era um time que estava sofrendo com muitos problemas, justamente na única vitória que tinha tido até então. Perdeu o Tyreek Hill, que era o melhor jogador do time, lesionado, ele fica de fora do resto da temporada. Amanheceu no domingo com a notícia de que o Tua Tagovailoa estava doente, chegou na partida com o olho inchado por conta da sua doença, mas com o olho inchado em tudo, ele jogou muito bem. A defesa do Miami Dolphins conseguiu segurar o Bijan Robinson, que é algo surpreendente, já que os Dolphins estavam cedendo muitas jardas corridas de qualquer running back que eles enfrentavam, e logo contra o Bijan Robinson, jogando em Atlanta contra um dos melhores running backs da NFL. O Dolphins fez um trabalho maravilhoso. O Robinson teve cerca de 25 jardas, não conseguiu fazer nada. O ataque dos Falcons não andou, e o ataque dos Dolphins, que outrora teve muitas dificuldades em vários jogos dessa temporada, na partida do domingo deitou e rolou, abriu uma vantagem muito grande e não perdeu mais. Os Falcons jogaram com quarterback reserva, né? É bom a gente fazer esse adendo. O Michael Penix estava machucado, jogou o Kirk Cousins no lugar, que era o quarterback que os Falcons tinham contratado para ser titular na temporada passada. Ele acabou perdendo o posto de titular durante aquela temporada, entrou como reserva nessa, foi acionado para a partida de domingo e não jogou coisa nenhuma, não fez o ataque dos Falcons andar, como eu falei, e agora os Falcons ficam numa situação ruim, 3 vitórias e 4 derrotas, tendo que correr bem, vão ter que correr muito para conseguir chegar no Tampa Bay Buccaneers, que é o líder da divisão e que venceu de novo essa semana. Os Falcons tendo muita dificuldade e abaixo dos 50% de aproveitamento, atrás até do Carolina Panthers, que a gente não esperava
tantas coisas durante essa temporada, mas os Falcons estão decepcionando. É um time muito de lua, né? Um time que, por exemplo, contra o Buffalo Bills, que é um dos melhores times da NFL, a gente sabe, os Falcons jogaram muito e a vitória foi merecida. E a gente se perguntava, pô, acho que esse é o momento que o time dos Falcons vai embalar. E desde então os Falcons perderam os 2 jogos que tiveram e perderam jogando bem mal contra os 49ers e agora contra os Dolphins, que é um time bem mais fraco, que tinha problemas de treinador, problemas na defesa, mesmo assim perdeu por 24 pontos. Então esse é um dos resultados surpreendentes dessa rodada. O próximo assunto aí sim uma vitória que não surpreende nada, mas que eu coloquei aqui porque foi um jogo que já aconteceu nessa temporada e deu zebra, né? Enquanto em Nova York os Giants venceram muito bem os Eagles, agora na Filadélfia os Eagles com o uniforme retrô e tudo venceram os Giants por 38-20. O jogo ficou marcado por uma polêmica, né? Uma marcação no tush-push, que é a jogada que os Eagles, jogada símbolo dos Eagles, né? Eles fizeram, o Jalen Hurts, quarterback, estava tentando avançar, um defensor dos Giants forçou o fumble, só que a arbitragem parou e aí anulou o fumble e deixou a bola na mão do Philadelphia Eagles. Um lance que causou muita polêmica e mais uma reclamação acerca dessa jogada que os Eagles fazem, mas mesmo com isso ou sem isso, os Eagles ganhariam o jogo. É uma partida muito boa do Saquon Barkley, que parece que ele está finalmente embalando, né, nessa temporada. Ele começou mal, os primeiros jogos dele foram complicados, mas agora ele embalou muito. O Tank Bigsby, que é o running back reserva, também correu muito bem na partida de domingo. Os Giants tiveram mais notícias ruins, né? Não só a derrota, também teve a lesão do Cam Skatable, que era o running back que estava roubando a cena do time nessas primeiras semanas. Começou como reserva, roubou a titularidade, fez uma grande partida contra os Eagles no primeiro jogo, né? Que foi um jogo de quinta-feira, como a gente estava falando. Mas ele teve uma lesão bem séria, o tornozelo dele ficou virado até, e ele já passou por cirurgia e já é sabido que ele vai ficar de fora pelo restante da temporada. Então os Giants, além de perderem mais uma vez, é um time que naturalmente estava atrás na disputa pela divisão, a gente não poderia esperar muito, mas que teve alguns momentos de empolgação, de empolgar o torcedor, de empolgar o analista da NFL, mas parece que não vai conseguir manter esse ritmo, ainda mais perdendo um dos jogadores que se destacou nessa meia temporada deles. O próximo assunto, depois da vitória dos Eagles, um time de verde, outro time de verde conseguiu a primeira vitória e agora, oficialmente, todos os times da NFL já venceram o jogo. E esse foi um jogaço, foi um ótimo jogo. O New York Jets venceu o Cincinnati Bengals 39-38, com um touchdown no último minuto lançado pelo Breece Hall, que é o running back, né? O running back naturalmente não passa a bola, mas o Breece Hall lançou para o touchdown do Mason Taylor, que você está vendo aí no nosso televisor. Foi o lance que decidiu a vitória por 39-38. Uma atuação surpreendente dos Giants e, na verdade, até poética, né? Porque a gente acordou no domingo, horas antes do jogo, saiu a notícia de que um dos grandes jogadores da história do Jets, né, o Nick Mangold, jogador de linha ofensiva, acabou falecendo apenas aos 41 anos. Ele vinha com problemas nos rins, estava na fila para receber um transplante de rim, mas infelizmente ele não conseguiu superar a doença, faleceu tão jovem, aos 41 anos. Ele que é um dos maiores jogadores da história dos Jets, não é opinião minha, ele tá no anel de honra da equipe, então é considerado pela própria equipe um dos grandes, e a notícia da morte dele veio ali cerca de 2 horas antes do jogo, comoveu obviamente toda a torcida do New York Jets. Eu acho que com certeza motivou os jogadores, já que os Jets chegaram a ficar 2 posses de bola atrás em vários momentos do jogo, mas mesmo assim conseguiram a virada, faltando cerca de 1 minuto.
Uma partida muito boa do Justin Fields, que foi criticado até pelo dono da equipe, né? O dono da equipe falou que os Jets não iam para frente porque o quarterback, que no caso era o Justin Fields, não conseguia passar a bola e aí não teria como o time dele ganhar. Então foi uma atuação muito boa para calar a boca do próprio dono da equipe, que assim não ajuda em nada e às vezes parece jogar contra os interesses do New York Jets. É uma atuação muito ruim da defesa do Cincinnati Bengals, como de costume, né? A gente sempre fala aqui que a defesa dos Bengals é uma peneira, cede muitos pontos para qualquer quarterback, cedeu de novo para o Justin Fields, mas a gente tem que deixar o mérito dos Jets que finalmente conseguiram a primeira vitória, finalmente tem algo a comemorar nessa temporada, e os Bengals lamentam, porque agora com recorde de 3 vitórias e 5 derrotas, essa era uma partida em que era considerada vitória para todo mundo, para todos os analistas, e eu imagino até que para o próprio time. Imaginava que a vitória fosse fácil, considerando como a equipe vinha jogando com o Joe Flacco nos últimos jogos. Mas essa derrota, tá com 3 vitórias e 5 derrotas nesse momento, com os Ravens tendo seu quarterback de volta, os Ravens que também ganharam domingo, vão ter o Lamar Jackson de volta para o jogo de quinta-feira. Cincinnati começa a ligar o sinal amarelo de que talvez a temporada possa mesmo ir para o vinagre, que era algo já esperado desde a lesão do Joe Burrow. O nosso próximo assunto foi o último jogo do domingo de NFL, partida entre Green Bay Packers, o meu, o seu, o nosso Green Bay Packers, né, que venceu o Pittsburgh Steelers por 35-25 no Sunday Night. A foto não poderia ser outra, afinal de contas. É o primeiro jogo do Aaron Rodgers contra o Green Bay Packers desde que ele saiu do Green Bay Packers, uma equipe onde ele jogou de 2005 até 2022. Ele enfrentou o Jordan Love, que chegou para substituir ele em 2020. Jordan Love aprendeu, ficou ali 3 temporadas como reserva, aprendendo com o Aaron Rodgers, tomou a titularidade quando o Rodgers foi embora. Os dois se enfrentaram e o aprendiz derrotou o mestre com a derrota por 35-25. Posso falar melhor do que ninguém, eu acho, né? Já que é o meu time. E assim, finalmente o ataque do Green Bay Packers parece ter embalado, achado a identidade. Eu sei que o Matt LaFleur é um treinador que gosta muito de correr com a bola, mas assim, nos últimos jogos não estava adiantando. Nos últimos jogos era o Love que passava e passava muito bem a bola, e que isso fazia o time avançar. No segundo tempo do jogo, principalmente, o primeiro tempo acabou 16-7 pro Pittsburgh Steelers. No segundo tempo, o Green Bay Packers, obviamente, não abriu mão da corrida, mas focou mais no passe, focou mais nessas jogadas de passe médio, de passe longo, e aí jogou muito bem, fez 28 pontos no segundo tempo, finalmente a explosão ofensiva, junto com a capacidade defensiva que já era esperada da equipe, só cedeu 9 pontos no segundo tempo, conseguiu segurar o ataque do Pittsburgh Steelers, que em outras partidas estava indo muito bem, né? Estava pontuando bem, e quando pontuava mais ou menos, ainda assim, conseguia ganhar. A defesa, finalmente, nesse segundo tempo, conseguiu se estabelecer, conseguiu jogar bem, e o ataque do Green Bay Packers embalou. O Tucker Kraft, no domingo, que era o dia nacional dos tight ends, né, nos Estados Unidos, ele foi o melhor tight end da semana, 2 recepções para touchdown, 140 jardas, teve pelo menos 3 recepções muito longas ali no meio do campo. Então acho que essa foi uma vitória que realmente estabelece Green Bay como um dos candidatos ao título. Sei que nos outros jogos, até contra adversários mais fracos, como o jogo contra os Cardinals, por exemplo, a equipe estava ganhando, mas não estava convencendo. Acho que essa sim, finalmente é uma vitória que consegue fazer Green Bay ser um pouco mais respeitado e ser um pouco mais considerado como um dos candidatos ao título na Conferência Nacional. A equipe continua sendo a número 1 na Conferência Nacional com a vitória desse final de semana. O último jogo da NFL está aí no nosso televisor.
Vitória do Kansas City Chiefs contra o Washington Commanders, 28-7. E assim, eu falei que a semana da NFL foi chata, né? Esse foi o último jogo. No início parecia que ia ser bem divertido o jogo, teve uma chuva de turnovers logo no início ali, Mahomes sendo interceptado 2 vezes, Mariota também foi interceptado, teve fumble. A gente achou que o jogo ia ser disputado, mas no segundo tempo o Washington não arrumou nada, e assim, tava com o Mariota, quarterback reserva, mas é outro time que fica com 3 vitórias e 5 derrotas na temporada, que tá numa divisão muito difícil, um time que ano passado teve só 5 derrotas, então assim, na metade dessa temporada já tem o mesmo número de derrotas da temporada passada inteira, então eu acho que vai ser muito difícil para o Washington Commanders chegar nos playoffs essa temporada. O Jayden Daniels precisa voltar o mais rápido possível para os Commanders terem essa chance de chegar nos playoffs, mas por enquanto o ataque parece que não consegue arrumar nada sem ele e a defesa também tem muitas dificuldades. Kansas City Chiefs, a gente sabe, ainda não está liderando a divisão, justamente porque tem 2 times na frente deles, né? Não só o Los Angeles Chargers, que a gente começou falando na quinta, também o Denver Broncos, que continua muito bem na temporada. O Chiefs está em terceiro na divisão, ainda está batendo na porta da pós-temporada, mas imagino que com o passar das semanas, Kansas City continua ganhando, vai ter um jogo dificílimo contra o Buffalo Bills no próximo domingo, mas eu acho que se ganhar principalmente esse jogo contra os Bills, aí se estabelece novamente como um time que tá brigando pela pós-temporada e fica numa ótima posição. Na foto você tá vendo o Travis Kelce, que recebeu um touchdown ontem e agora tá empatado com o Priest Holmes como jogador com mais touchdowns marcados, touchdowns de scrimmage, né, de corrida e recepção marcados na história do Kansas City Chiefs. O marido da Taylor Swift também sabe jogar futebol americano muito bem. Bom, vamos para o nosso próximo assunto. Chega de NFL, a semana não foi tão boa assim na NFL, mas no beisebol as séries mundiais estão maravilhosas, meus amigos. No momento que a gente grava esse vídeo, é sempre bom lembrar, quando a gente fala do beisebol, a gente tem que fazer esse aviso, né? Porque os jogos são sempre disputados um após o outro. A gente está gravando na terça-feira, logo após o jogo 3, um dos jogos mais épicos da história da World Series. Os Dodgers vencendo por 6-5 depois de 18 entradas. Para você que está assistindo e ficou para ver sobre o beisebol e não entende o que é isso, o beisebol tem 9 entradas. E aí foram jogadas mais 9 entradas extras no jogo até que tivesse um vencedor. Então é como se a prorrogação no futebol tivesse mais 90 minutos. Foi o que aconteceu na partida de segunda-feira. Os Dodgers venceram com um home run do Freddie Freeman para decidir o jogo e vencem a série por 2-1 no momento da gravação desse vídeo. No próximo jogo, os Dodgers vão jogar com Shohei Ohtani arremessando, e ele que nesse jogo 3 teve uma atuação inacreditável, mais 2 home runs. Cara, eu falei aqui na semana passada que o Shohei Ohtani era provavelmente o melhor, né, melhor atleta de esportes coletivos do mundo atualmente. E assim, essa é uma opinião que eu vou ficar batendo na tecla enquanto a gente falar de beisebol nesse programa, porque o que ele faz é surreal, é um domínio que poucas vezes se vê no beisebol, né, principalmente, porque obviamente se compara com outros jogadores ali da época. O que ele faz eram coisas que foram feitas há 100 anos atrás, para você ter ideia do quão grandes são as coisas que ele está fazendo. Mas são coisas que também não dá para explicar, nem quando você tenta explicar usando outros esportes. É como se fosse no basquete alguém faz 40 pontos e tem 10 tocos, sabe? O Embanyama tá chegando lá, a gente já vai chegar nele, mas assim, o Shohei Ohtani tem um domínio do beisebol que é uma coisa inacreditável. Como eu falei, 2 home runs nesse jogo 3, 4 rebatidas para base extra, né? Rebatida que consegue pelo menos uma dupla ou uma tripla. Então, assim, é um domínio inacreditável. Chega a ser difícil, né, para o Toronto Blue Jays enfrentar um time como esse. Toronto venceu o jogo 1, venceu em casa, depois de
de uma chuva de corridas ali na metade do jogo, venceu muito bem. Não conseguiu vencer o jogo 2, que também foi em casa, e teve o jogo 3. Depois de 18 entradas perder é muito frustrante, porque não só obviamente a derrota, e aí você tá a 2 derrotas de perder o título, mas porque também com 18 entradas você precisou usar muitos dos seus pitchers durante o jogo. Então, para as próximas partidas, você vai ter dificuldade, você vai ter que remanejar isso, porque com certeza vários jogadores, todos os jogadores, né? Porque até quem rebateu ficou cansado. No beisebol não costuma acontecer, mas com certeza até quem rebateu depois de 18 entradas ficou cansado. Então, principalmente os pitchers que fazem um esforço muito louco até para arremessar. Depois pesquise como é a mecânica de um arremesso de um pitcher no beisebol. Ele contorce o cotovelo para meio que fazer uma alavanca e jogar. Pô, imagina vários jogadores por 18 entradas fazerem isso. Então o Blue Jays fica numa situação delicada. Obviamente os Dodgers também tiveram esse problema de ter que usar vários arremessadores durante o jogo, mas os Blue Jays têm esse problema, não só esse, mas a da derrota também, né? O jogo 4 é nessa terça-feira, no momento que a gente está gravando esse programa. O jogo 5 é mais para frente. Se os Dodgers vencerem o jogo de hoje, podem fechar a série já na quarta-feira, perdão. O jogo 5 é na quarta-feira, também na casa dos Dodgers, são 3 seguidos. Então, se os Dodgers ganharem, pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, o Los Angeles Dodgers já seja o campeão da MLB. Mas isso é algo que só eu e provavelmente o Luiz vamos descobrir e comentar na semana que vem. Bom, o nosso próximo assunto, o nosso último assunto no programa de hoje é sobre a NBA. NBA que começou na terça-feira passada, como a gente havia falado. A gente fez a nossa tier list tentando prever quem vai brigar pelo título, quem vai brigar para os playoffs, quem não vai brigar por nada. Você lembra, você que assistiu, obviamente, na semana passada. Mas assim, eu queria estar falando sobre os grandes momentos que a NBA teve nessa semana, porque foi, na verdade, uma semana muito boa de basquete. A gente teve o Jokic fazendo triplo-duplo em todos os jogos do Denver Nuggets até agora. A gente teve atuações impressionantes do Victor Wembanyama, incluindo uma de 9 tocos contra o New Orleans Pelicans. A gente já teve atuações fenomenais do Luka Doncic, do Anthony Edwards, do Aaron Gordon no Denver Nuggets, LaMelo Ball jogando muito bem, Bulls e 76ers ainda invictos, roubando a cena. Várias coisas legais aconteceram nessa primeira semana. Até o Shai Gilgeous-Alexander, obviamente o atual MVP da liga, já fez partida de 50 pontos. Mas assim, algo negativo ofuscou tudo isso. Os 2 jogadores que você está vendo no televisor nesse momento são Chauncey Billups, que era técnico do Portland Trail Blazers, eu vou explicar a situação, e o Terry Rozier, armador do Miami Heat. E aí, a notícia que a gente recebeu na quinta-feira passada foi de que uma investigação do FBI, então assim, um órgão bem sério, né, descobriu que esses 2 jogadores estavam envolvidos em esquemas ilegais de aposta. O Chauncey Billups já foi afastado, não é mais técnico do Portland Trail Blazers. Isso acabou sendo uma notícia boa para o Brasil, porque o técnico do Portland Trail Blazers agora é o Thiago Splitter. O primeiro brasileiro a ser campeão da NBA, foi campeão com os Spurs em 2014. Agora ele é o técnico do Portland Trail Blazers. Ele venceu os 2 jogos em que comandou a equipe, então talvez tenha até sido uma notícia boa para os Blazers. E o Terry Rozier já foi afastado não só pelo Miami Heat, mas pela própria liga, né? E assim, também tem o Damon Jones, que foi um ex-jogador de basquete, que hoje era auxiliar, também foi pego nesses esquemas, ele também está afastado. E assim, por que é uma notícia negativa? Óbvio que não é legal saber que... Não é legal para o produto, não é legal para a NBA. A gente tem a notícia de que um treinador, principalmente,
estava envolvido em esquemas de aposta. Desde que a notícia saiu, a gente viu muitas pontas soltas, coisas que não tinham explicação e que as pessoas imaginam que pode ter sido esquemas de apostas, como por exemplo, o Billups num jogo tirou um jogador que estava fazendo 38 pontos, uma ótima marca, tirou faltando 6 minutos para o jogo acabar e ele não colocou mais. O jogador que estava pontuando bem no jogo. Também teve o Terry Rozier, ele tá com a camisa do Heat aí no televisor, mas as denúncias são de quando ele tá ainda jogando pelo Charlotte Hornets. E aí é uma polêmica que envolve até a NBA, porque dizem que a NBA sabia que o Rozier estava sendo investigado por isso quando ele ainda jogava nos Hornets. E aí o Miami Heat contratou ele, fez uma troca por ele, perdeu uma escolha de primeiro round por ele, paga um grande salário por ele e fez tudo isso sem saber que o jogador estava envolvido nesse tipo de esquema e que podia ser investigado e até de forma federal, né? Já que, obviamente, o FBI é como se fosse a Polícia Federal dos Estados Unidos. É uma coisa muito séria. No caso do Billups também saíram notícias de que ele participava de jogos de pôquer ilegais, que, cara, assim, é uma tecnologia que tem até a máfia envolvida, a máfia italiana. O FBI descobriu que a máfia dos descendentes de italianos nos Estados Unidos estava envolvida nisso, que nos jogos de pôquer eles tinham mesas com raio-x para detectar como eram as mãos dos outros jogadores e aí eles saberem em quem apostar, quem ia ganhar, quem ia perder, etc e tal. É uma notícia muito negativa e que impacta negativamente a liga, já que a liga já estava sofrendo muita pressão, principalmente depois do caso do Steve Ballmer e do patrocínio do Los Angeles Clippers, que pode ter sido feito de maneira ilegal. Isso está sendo investigado. Outras coisas que colocam a credibilidade da NBA em xeque, como a questão da loteria do draft, que dizem que a escolha do Cooper Flag, né, pelo Dallas Mavericks, a primeira escolha do draft, ela foi feita de maneira não de maneira ilegal, eu me expressei mal, mas que o sorteio foi manipulado para que os Mavericks ganhassem a primeira escolha do draft, depois de terem trocado o Luka Doncic e a torcida ter virado as costas para o time. Isso foi feito de uma forma para agraciar os Mavericks, depois de ter trocado o jogador para o Los Angeles Lakers, que a gente sabe que é o time mais mediático da liga. Então, no último ano, a NBA vem sofrendo várias denúncias e muitas pessoas colocando a credibilidade da liga em suspeita, falando que é manipulada, falando que beneficia alguns times e prejudica outros de propósito e que faz vista grossa para problemas sérios que acontecem na liga. E aí isso não ajuda em nada. Um treinador, ainda mais como o Chauncey Billups, que foi um grande jogador, um jogador que foi colocado no Hall da Fama do basquete recentemente, assim, é uma imagem que prejudica ainda mais a NBA, que já passou todo esse tempo com a credibilidade em xeque. Quanto ao Terry Rozier, o Heat queria se livrar dele, então talvez a notícia nem tenha sido tão ruim assim, mas fica também a questão do salário, né? Porque a NBA aparentemente sabia e mesmo assim não avisou o Miami Heat, que trouxe o jogador e foi vítima da situação, obviamente, porque não sabia de nada. E é isso pro Clutch Time de hoje. Hoje foi um programa diferente, eu aqui em carreira solo apresentando sozinho. Hoje foi um monólogo praticamente. Praticamente não, literalmente um monólogo, o Clutch Time de hoje. Para você, eu peço para você se inscrever no Orla Play Sports, peço para você deixar um like nesse vídeo, deixa um comentário, fala se você gostou, deixe sugestões, e eu peço para você clicar no sininho para você receber as notificações dos vídeos do Orla Play Sports e também dos eventos ao vivo, toda segunda, toda quinta-feira. O pessoal tá falando de futebol no Toque de Prima, também saem vídeos de análise sobre a Fórmula 1, essa semana saiu. Então assistam e dê moral para o conteúdo que é feito 100% pelos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Católica de Santos. Tá certo? Até a próxima!